Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo desta manhã: o Nazareno, a lei e a graça. É o tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 8. Antes de nós lermos, abençoados, vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação acompanhando. Você que recebeu o link aí na terça-feira pelo WhatsApp, ou está assistindo em nosso canal no YouTube na quarta-feira, louvo a Deus pela sua vida. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Se inscreva e marque o sininho, né? Do lado do botão de se inscrever tem um sininho. É importante você clicar ali para você receber as notificações todas as vezes que nós estivermos ao vivo ou qualquer outro tipo de programação que nós postarmos no nosso canal, você vai receber a notificação, tá? Então não só se inscreva e marque o sininho também em nome do Senhor Jesus, para que você esteja sempre antenado conosco aí e sempre participando, né, recebendo o nosso conteúdo para a glória de Deus, tá bom? E por fim, eu quero convidar você, amado, que está ao vivo, você que está pela gravação, né, de novo. Quero convidar também você que está pela gravação a você contribuir com o nosso ministério voluntariamente, com amor, né, com gratidão no seu coração. Se você ama esse trabalho, você quer que ele cresça, seja um patrocinador voluntário dessa obra, para que o nosso ministério avance, para que possamos realizar projetos e tantas coisas que nós queremos fazer. Eu peço a você que contribua conosco. Embaixo do vídeo no YouTube você encontra o link. É só você clicar aí que você vai ser direcionado a uma página, tá bom? Para você conhecer os meios pelos quais você pode contribuir conosco. E desde já fica a nossa gratidão pelo seu apoio em nome de Jesus. Vamos ler então, abençoados, Romanos 15, 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da vontade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Perdão, amor? É verdade. Vou ler de novo, amado. Desculpa que eu errei aqui, mas a minha produção ali, a produção me alertou ali. Vamos ler de novo que eu li errado aqui, para ficar certinho, inclusive, na gravação, né? Vamos lá, Romanos 15, 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã reunidos para te louvar, para te exaltar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de falarmos da Tua graça, de exaltarmos o Teu nome, de transmitirmos este conhecimento ao mundo inteiro, Senhor. Muito obrigado. Nós pedimos que essa palavra corra ainda mais, que essa palavra alcance as vidas dos Teus eleitos, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, para receberem essa palavra, para terem os seus olhos iluminados, Senhor. Nós estamos aqui lutando por isso, desejando, Pai, que isso cada vez mais se torne realidade, ou seja, que a Tua igreja receba a revelação da Tua graça segundo a Tua vontade. Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por tudo, por essa linda família espiritual que está agora ao vivo com a gente em vários lugares do mundo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Santíssima Igreja de Jesus Cristo ressuscitado, povo abençoado, santos, eleitos, ungidos, amados do Pai, louvo a Deus pela vida de vocês, meus amados. Queridos, hoje mais uma vez nós vamos falar a respeito do Nazareno, Jesus de Nazaré, a sua relação com a lei, com a graça, os seus ensinos. Vamos ver alguns exemplos de ensinos de Jesus e avaliar esses ensinos à luz da graça. É importante nós entendermos isto, porque Jesus de Nazaré, amado, ele tem sido o verdadeiro véu que cobre os olhos do povo no sistema religioso. E você pode, às vezes, se escandalizar, principalmente você que é novo na graça, né? Claro que eu estou falando com muitos irmãos agora que já estão em graça há muito tempo, já conhecem esses conceitos todos, né?
Mas eu me dirijo agora principalmente a você que está novo na graça, e nós temos muitos irmãos novos acompanhando agora, crescendo agora. É importante você entender e diferenciar as manifestações de Jesus. Jesus se manifestou nesse mundo como homem, foi o próprio Deus que se manifestou em carne, né? Jesus de Nazaré. Só que Jesus, ele era um véu. A palavra de Deus diz em Hebreus, né, no capítulo 10, diz que a carne de Jesus era o véu. Amado, veja bem, se você usa essa ideia do véu, essa metáfora, né, do véu como algo que impede, porque o véu, nesse caso, ele tem um sentido de ser um impeditivo. Né? Ou seja, havia, por exemplo, lá no templo de Jerusalém, um véu que separava o primeiro tabernáculo do tabernáculo principal, o segundo. No segundo tabernáculo era onde Deus recebia os sacrifícios que os sumos sacerdotes ofereciam pelos pecados do povo, pelos pecados deles mesmos, dos sumos sacerdotes, e pelos pecados do povo. E aquela adoração, aquele oferecimento simbólico, né, porque a lei, na verdade, nunca aperfeiçoou nada, né, mas aquele oferecimento simbólico era feito no segundo tabernáculo e Deus se manifestava ali. E ninguém, além do sumo sacerdote, poderia ter acesso. Então, quando Jesus morreu, vocês devem se lembrar do relato, o véu do templo se rasgou, literalmente. Ou seja, isso apontava o quê? Isso apontava a abertura do caminho. Ou seja, o Santo dos Santos, aquele segundo tabernáculo onde Deus se manifestava, ele não estava mais isolado, figurativamente, ou seja, ele estava aberto. Ou seja, o que isso significa? O caminho a Deus está livre. Estava livre a partir daquele momento. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Hoje você pode falar com Deus, orar a Deus. Hoje você tem Deus, meu irmão, minha irmã, habitando dentro de você. De vocês, né? Deus está aí, está dentro de mim, está dentro da minha esposa, no coração de todos vocês que estão ao vivo. O Senhor habita em nós. Por que hoje não há mais esta separação entre nós, que somos filhos de Deus, e o próprio Deus? Porque Jesus morreu e rasgou o véu, ele encerrou a separação, acabou a inimizade. Hoje nós somos, por assim dizer, amigos de Deus. Filhos, amigos, servos do Senhor, porque estamos unidos a Ele. A palavra diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o véu se rasgou, né? O véu que impedia se rasgou. E a palavra diz, numa revelação tremenda, como eu disse em Hebreus, no capítulo 10, diz que a carne de Jesus era um véu. Ou seja, as pessoas que servem ou que pensam servir a Deus nessa nova aliança, imitando Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus ainda manifestado em carne, esta pessoa está antes do véu. Ela não atravessou o véu chamado Jesus de Nazaré. Entendem isso? Ela não atravessou... Perdão. Ela não atravessou da lei para a graça. Porque, amados, o Nazareno, ele veio, se manifestou em carne, ainda debaixo da lei. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. Gálatas 4, versículo 4. Por que Jesus nasceu debaixo de Deus, né? Manifestou-se em Jesus de Nazaré. O próprio Deus se manifestou em um corpo humano, debaixo da lei. Por quê? Porque, amado, a lei precisava ser satisfeita. A lei precisava ser cumprida plenamente para que a graça nos fosse liberada. O primeiro pacto tinha que ser totalmente cumprido, realizado, e Jesus tinha que colocar um fim nele. Para isso ele nasceu como judeu. Ele nasceu porque havia uma promessa. Nós acabamos de ler aqui no primeiro versículo, né, da mensagem. O Senhor foi ministro da circuncisão. Coloca de novo aí o primeiro versículo, abençoada, por favor. Vamos ler de novo. Digo, pois, que Jesus Cristo foi o quê, amado? Ministro da circuncisão. Olha só, fixa bem isso na tua mente. Fixa bem que a gente vai precisar dessa informação, tá? Jesus foi ministro da circuncisão. Por causa de quê? Por causa da verdade de Deus, para que se confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, as promessas que foram feitas lá na frente.
né, aos pais dos judeus segundo a carne. Abraão, Isaac, né? Jacó. Havia uma promessa de que Jesus viria da tribo de Judá. Essa promessa tinha que ser cumprida, amados. Por isso ele nasceu como judeu. Veio para cumprir a lei, veio da linhagem de Judá. Jesus é chamado até de leão da tribo de Judá. Né? Havia uma promessa, né, uma profecia de Jacó. Jacó disse, né, que Judá seria como um leão que reinaria. Que palavra linda, né? E aí Jesus é chamado de leão da tribo de Judá porque o leão simboliza o rei, reinado. Então havia essa promessa, essa profecia, e ela tinha que se cumprir. Havia uma promessa feita aos pais dos judeus que o Messias tão esperado viria pela tribo de Judá. Então, por isso, Jesus foi ministro da circuncisão. Eu pergunto, Deus poderia, se não fosse essas promessas, Deus poderia ter nascido como um gentio, de uma outra linhagem, de uma outra nacionalidade? Poderia. Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Mas só que Deus tinha promessa, e Deus cumpre as suas promessas. Então ele veio como ministro da circuncisão. Amado, o que é circuncisão? Circuncisão aponta para os judeus e para a lei. A circuncisão da carne, né, era aquela microcirurgia que se fazia no pênis do menino, tirava aquela pele que cobria a glande, né? E havia um corte e retirava. Isso era algo simbólico dos judeus, era uma marca que os judeus tinham. Todo homem, menino, né, que nascia, ao 8º dia ele recebia essa marca, a circuncisão, na carne. Claro que na graça a circuncisão foi feita no coração, igual Paulo fala, né? E aí já não é só homem, é homem e mulher. Como a palavra diz, o apóstolo Paulo disse, nós todos somos um no Senhor. Não há homem, não há mulher, não existe diferença para Deus. Nós somos um nele. Então, homem e mulher foram circuncidados no coração, os eleitos, é claro. Mas na época da lei eram os homens que eram circuncidados como uma marca. Então, essa cerimônia da circuncisão era uma das mais importantes, talvez a mais importante para a religião judaica. Por isso que eles são chamados, né, os da circuncisão. Ah, aquele ali é da circuncisão. Por quê? Porque ele é judeu. Ah, aquele ali é incircunciso. O que é um incircunciso? É um chamado gentio, ou seja, uma pessoa que não tinha o sangue israelita, não vinha da linhagem judaica. Tá? Eram os chamados gentios. E havia os judeus. Então, como havia uma promessa de que o Messias viria da linhagem dos judeus, Jesus nasceu como ministro da circuncisão. E ele foi ministro realmente para os judeus. Embaixo do vídeo no YouTube, quem está na gravação, tá? Quem está pela gravação, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube algumas mensagens. Nós temos pelo menos umas 2 aí no YouTube sobre Jesus Cristo ressuscitado. Eu vou deixar uma delas ou as 2 aí para vocês assistirem, para vocês entenderem essa coisa mais profundamente, né? Porque Jesus ele veio, Deus se manifestou em carne, na linhagem dos judeus, foi circuncidado, cumpriu toda a lei, esse era o chamado, e ele ministrou para os judeus. E na época, no início do seu ministério, inclusive ele deixou isso claro. Quando gentios procuravam ajuda, né? Nós temos essa história tremenda, né? Que uma gentia procurou ajuda, uma samaritana procurou ajuda, e Jesus não lhe dirigiu palavra. E isso é chocante quando você olha e pensa, mas meu Deus, como é que alguém procura Jesus? Alguém que está precisando de Jesus, procura ele e ele diz, e não diz palavra alguma. E ele ainda disse assim, eu fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Se você pensar, amado, no amor de Deus, né, como, né, Jesus socorreu tantas pessoas e curou e fez tanta coisa, e você pensar numa atitude dessa é uma coisa chocante. Como é que Jesus se negou, inclusive, a dirigir uma palavra a alguém? Mas ele fez aquilo por quê, amado? Por causa do chamado dele. O chamado dele como nazareno era para estar debaixo da lei e ser ministro aos judeus. Por isso que Paulo disse, ele foi ministro da circuncisão. Ou seja, ele foi um ministro aos judeus. Jesus de Nazaré, na carne, ele veio tratar principalmente com os judeus. É evidente que na cruz ele morreu por todos os seus eleitos.
Porque os gentios no futuro viriam a ser enxertados. Nós fomos enxertados na oliveira. Então ele morreu por todos nós, na verdade, todos os eleitos. Mas no primeiro momento, o seu ministério foi voltado aos hebreus. E aí, amado, é importante nós buscarmos entender isso e diferenciar isso para que nós possamos atravessar o véu. Porque as pessoas hoje em dia, abençoadas aí fora, elas vivem imitando somente Jesus como Nazareno. Ah, Jesus foi para o deserto jejuar, tem que jejuar. Jesus subiu o monte, vou subir o monte. Jesus lutou com o demônio, vou lutar com o demônio, entre aspas, supostamente. Ah, Jesus pagou o preço, eu vou pagar, porque Jesus fez e aconteceu, eu vou fazer. E ficam imitando, né? Ah, Jesus foi batizado nas águas, tem que ser batizado. Ou seja, as pessoas ficam imitando o que Jesus fez na carne. Por que elas fazem isso? Porque o sistema religioso ao qual elas estão envolvidas não abriu o entendimento delas e não as fez atravessarem o véu. Então elas estão antes do véu. Nós que estamos em graça, nós já atravessamos esse véu. Nós não mais imitamos e nem pertencemos mais a Jesus de Nazaré. A nossa visão agora é Jesus Cristo ressuscitado. É uma outra manifestação. Como eu falei no início, são duas. Jesus de Nazaré, manifestado em carne. Depois da cruz, Jesus ressuscitado. São duas manifestações. O chamado para nós, na nova aliança, como igreja que somos, é pertencermos ao outro. A gente já vai ler isso aí. Tá? Então, amado, se você está envolvido com Jesus de Nazaré, seguindo literalmente os seus passos, praticando as obras da lei que ele praticava, você está antes do véu. Mas as pessoas têm aquele pensamento errado de que Jesus ele já estava na graça. Porque existe esse erro, né, de chamar, por exemplo, os 4 primeiros livros do chamado Novo Testamento. É um erro chamá-los de Novo Testamento. Os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João são livros ainda do Antigo Testamento. Eles são tratados como Novo Testamento, mas eles são ainda do Antigo, porque o Novo Testamento se deu da cruz em diante. Na semana passada nós estudamos um estudo maravilhoso e nós falamos um pouco a respeito disso, de que para que houvesse testamento, para que um testamento fosse validado, era necessário que houvesse sangue ou que houvesse morte. Né? Então, a nova aliança não foi estabelecida enquanto Jesus, o testador, não tivesse morrido. Enquanto ele não morreu, ainda era a antiga aliança. Vocês entendem que nós não podemos usar Mateus, Marcos, Lucas e João como se fosse da nova aliança, totalmente? Não, nova aliança é da cruz para frente. Entende? Então Jesus de Nazaré ainda estava debaixo da lei. Então se você imitar Jesus debaixo da lei, o que ele fez, tudo que ele fez, como judeu, dentro da religião judaica, você vai estar antes do véu. Você vai estar debaixo da lei. Por isso que nós temos que diferenciar, nós temos que entender, abençoado, o propósito de Jesus, obviamente, respeitar, obviamente, a história de Jesus de Nazaré, o próprio Deus que se manifestou em carne e morreu por nós. Isso é maravilhoso. Temos que respeitar, entender, mas separar, reter dele, dos ensinos dele, apenas o que é bom. O que é da lei, o que era só para os judeus, fica para trás. Amado, é importante nós entendermos o seguinte. Nós temos que buscar um equilíbrio. Na Bíblia que nós conhecemos hoje, chamada, né, da Bíblia protestante, de Gênesis a Apocalipse, seja protestante ou seja chamada católica, tanto faz. Dessa Bíblia que nós conhecemos, dessa junção de livros, né, que nós conhecemos, desse cânon atual, nós temos que aprender a reter o que é bom. Nem tudo serve para nós. Tem gente que vive praticamente 100% a Bíblia. Vivem aplicando elementos, ideias, conceitos que são do Antigo Pacto, por exemplo. E a pessoa aplica na sua vida. Amado, eu vivi, vocês viveram, muitos de vocês também. Eu posso falar da minha experiência. Eu vivi, né, como pentecostal, muita coisa que era feita, muita ideia que vinha do Antigo Pacto, eu vivia. Porque não tinha a mente iluminada, estava antes do véu, ainda estava debaixo de obras da lei. E as pessoas davam aqueles estudos, tudo baseado, a maioria baseado no Antigo Pacto, em textos do Antigo Pacto. Tentavam fazer uma aplicabilidade no novo, uma mistura, na verdade.
mas são conceitos que vinham do antigo. E eu como pentecostal que fui durante muitos anos, vivi isso e muitos de vocês viveram também. Só que quando você conhece a graça, amado, você passa a entender que nem tudo serve para nós. Nós temos que aprender a filtrar o que é lei, o que é graça, o que é circuncisão e o que é incircuncisão. Ou seja, a mensagem da incircuncisão é uma mensagem que não tem compromisso com a lei. Por isso é in. In é o quê? In é contrário, né? É anti, ou seja, não é circuncisão. Então existe a mensagem da circuncisão, da qual Jesus foi ministro dela, como nós acabamos de ler, e depois veio, por meio de Jesus Cristo ressuscitado, a mensagem da incircuncisão. Então você tem que aprender a diferenciar e entender o que é graça, o que é lei, inclusive de Jesus de Nazaré. Você entender que Jesus, o Nazareno, ele veio para cumprir a lei, estabelecer a graça. E agora, depois da cruz, ele é Jesus Cristo ressuscitado. E você, eu, nós, temos que pertencer àquele que ressuscitou. Então vamos buscar esse equilíbrio, amado. Vamos buscar conhecer a graça para sabermos diferenciar e filtrar o que serve para nós. Então, abençoados, Jesus foi ministro da circuncisão, ou seja, ministro aos judeus, debaixo da lei, para que se cumprisse a promessa feita, né, aos pais dos judeus, que o Messias nasceria da descendência deles. Entende? Por isso que o apóstolo Paulo, abençoados, ele não ensinava mais sobre Jesus de Nazaré. É claro que Paulo citou ou ele como Nazareno uma vez ou outra, evidentemente que sim. Mas a base, a raiz da mensagem de Paulo, ou seja, a graça, veio de Jesus ressuscitado, não do Nazareno. Então a mensagem de Paulo não estava apoiada em Jesus de Nazaré, nas suas, nos seus feitos, né? Naquilo que ele praticou como judeu. Não, a mensagem de Paulo estava baseada no que Jesus, já ressuscitado, havia revelado a Paulo. Veja só que interessante isso aqui. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Olha o que Paulo fala aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Viu aí? Quantos evangelhos vocês enxergam aí? 2. Incircuncisão e circuncisão. Evangelho da circuncisão é o quê? É o evangelho voltado aos judeus. É a mensagem de Jesus de Nazaré aos judeus, que Jesus de Nazaré confiou primeiramente a Pedro e aos demais discípulos dele, evidentemente, né? E ele enviou esses discípulos aos judeus. Jesus falou: não entrem no caminho dos gentios nem dos samaritanos. Vocês vão pregar para os judeus. Por quê? Porque era uma mensagem direcionada a eles. Era a mensagem chamada de mensagem do reino, ou seja, uma mensagem que dizia que o reino já tinha vindo. Em outras palavras, o Messias que os judeus tanto esperavam já havia se manifestado. Basicamente era isso, amado. A mensagem da circuncisão, basicamente era isso. Era o entendimento de que o Messias, o reino esperado, já havia se manifestado. Eles não tinham que esperar um outro Messias. Jesus de Nazaré era o Messias para os judeus. Vocês entendem isso? Basicamente a mensagem era essa. Vai lá, Jesus falou para os discípulos dele: gente, peguem aí, vão cumprir o ministério e anunciem que o reino veio. O Messias já se manifestou. Basicamente essa era a mensagem. Só que depois da cruz, Jesus já ressuscitado, ministrou para o apóstolo Paulo uma mensagem específica para os gentios, porque é incircuncisão, né? E, na verdade, para todos, porque eu sempre digo isso, a graça, ela cabe muito bem para os gentios, porque a mensagem da graça ela não tem compromisso com as obras da lei. Por isso que ela é chamada, como vocês acabaram de ler comigo, de incircuncisão, ou seja, o contrário da circuncisão. Circuncisão, lei. Judeus. Incircuncisão, graça, mundo. É para o mundo todo. Claro que para os judeus também. Se você está me assistindo aí agora ao vivo, amado, ou pela gravação, você é um hebreu, um judeu, um israelita de sangue, você não tem que viver debaixo de obras da lei também.
Se o seu chamado é viver na graça. Mas a mensagem da incircuncisão, ela foi principalmente dada para que o mundo conhecesse Jesus, mas só que não mais com a visão da lei. Porque a lei, amado, era uma coisa particular dos judeus. Os costumes, cerimônias da lei eram coisas que diziam respeito aos judeus, que eram concernentes ao âmbito deles. Os gentios nunca tiveram lei. Nós que não temos sangue israelita, amados, nunca tivemos lei espiritual da parte de Deus. Então a mensagem que Jesus ressuscitado revelou a Paulo, ela não podia ter compromisso com obras da lei, com o cerimonialismo, etc. Por isso ela é chamada de evangelho da incircuncisão. Então vocês estão entendendo? Jesus, Pedro e os demais apóstolos, circuncisão. Olha o que você acabou de ler comigo. No primeiro versículo você leu: Jesus foi ministro da circuncisão. Pedro recebeu o evangelho da circuncisão. Pegou, né? Ou seja, para os judeus, Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Ou seja, um evangelho sem compromissos com a circuncisão, sem compromissos com a lei, com o cerimonialismo judaico, etc. Um evangelho voltado para o mundo, que apresentava Jesus, mas apresentava Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo, amado, ele conheceu Jesus, mas ele conheceu o Senhor já ressuscitado. O Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo não foi discípulo de Jesus de Nazaré. Ele recebeu a revelação de Jesus já ressuscitado, lá no paraíso. 2 Coríntios 12, vamos ler do 2 até o 4. Versículo 2. Aqui Paulo está falando dele mesmo, tá? Ele fala em terceira pessoa, mas obviamente ele fala dele mesmo, inclusive o contexto deixa isso muito claro. Conheço um homem em Cristo, ele mesmo, Paulo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha só. Ele foi arrebatado para quê? Para receber revelação. Versículos 3 e 4. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha aí. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tá vendo? O Paulo falou assim, gente, a mensagem que eu recebi de Jesus ressuscitado foi algo tão tremendo que não tem palavras que definam. É isso que significa inefável, né? Não há palavra que defina. Nenhum homem deveria ouvir isso, de tão maravilhoso que é. Ou seja, Paulo está dizendo assim, gente, nem eu tinha que ter ouvido, nenhum homem tinha que ouvir. Nenhum homem merece ouvir essa palavra. Que coisa tremenda, né? Quando Paulo fala que não é lícito falar ao homem, é isso. Nenhum homem merece ouvir essa graça de tão maravilhosa que é. Eu não mereceria ter ouvido, mas Jesus foi misericordioso e revelou a Paulo, e graças a Deus tem nos revelado até hoje essa graça. Pela misericórdia de Deus, abençoado. Entende isso? Mas é uma palavra tão maravilhosa que nenhum homem deveria ouvir. Segundo o apóstolo Paulo. Tremendo isso, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós ouvimos. Nós estamos entendendo, a cada dia crescendo um pouquinho mais nesse conhecimento. Mas vocês entendem como é que foi com Paulo? Paulo não andou com o Nazareno. Ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Então, no início da sua conversão, o apóstolo Paulo até andou com os da circuncisão, né? Ele tinha aquele pensamento ainda da circuncisão. Entende? Ele não fala, né, que ele chegou a batizar alguns. Cheguei a batizar alguns. Paulo fez cerimônias. Paulo fez muita coisa da lei. E ele fala, eu fiz muita coisa da lei. Né? Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Ou seja, Paulo fez de tudo para levar o evangelho. Né? Mas o fato é que Paulo, no início, ele até teve um período com a circuncisão, mas o Senhor revelou a graça. E aí ele fala, eu cheguei a batizar alguns, batizei fulano, cicrano, não me lembro se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Ou seja, o Senhor revelou a Paulo o verdadeiro batismo que foi na cruz, revelou a Paulo a graça, palavras inefáveis, o evangelho da incircuncisão. Hoje, amados, eu estou aqui pregando o evangelho da incircuncisão, o evangelho sem compromisso com cerimonialismos, com religiosidade, com obras da lei. Louvado seja Deus por isso. Então, amado, por conhecer o Cristo ressuscitado, o apóstolo Paulo pregou apenas o evangelho da cruz em diante. Paulo não pregou o Nazareno.
Paulo não ensinava o que Nazareno ensinou, não na totalidade. Apenas aquilo que dava para reter, obviamente, né? Mas o que dizia respeito à lei, Paulo não se envolveu com isso. Paulo não ensinou às igrejas o que Jesus de Nazaré fez no dia de sua carne, as curas que Jesus fez, ainda que maravilhosas, né? Os milagres, tal. O Paulo não falava disso. O Paulo falava do que ele fez na cruz. Veja só, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 23. O que Paulo fala aqui? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ó, nós pregamos a Cristo crucificado. Tá vendo? 1 Coríntios 2:2. Veja só aí, ó. Porque nada me propus, olha só, gente, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amado, vamos raciocinar aqui? Se o apóstolo Paulo fez questão de dizer que ele pregava Jesus e este crucificado, o que ele está enfatizando aqui? Coríntios, eu não ensino sobre Jesus de Nazaré. Eu não ensino que ele jejuou, que vocês têm que jejuar, que ele foi batizado, vocês têm que batizar, que ele sacrificou, que ele subiu o monte, que fez aconteceu e fez um milagre e tal. O meu compromisso não é com Jesus de Nazaré. Eu já atravessei esse véu, Coríntios. Por isso eu prego para vocês Jesus Cristo, mas este crucificado. Ou seja, da cruz em diante. Ou seja, o que Jesus fez no Calvário. O que Paulo pregava e o que nós buscamos pregar aqui, amados, é o que Jesus fez na cruz. A salvação eterna, a reconciliação, o aniquilamento dos pecados, né? A justificação que veio para nós pela sua ressurreição, né? O apóstolo Paulo diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então nós somos justos, aperfeiçoados, mais que vencedores, salvos pela graça, selados com o Espírito. Já estamos em lugares celestiais. Tudo isso por quê? Pelo que ele fez na cruz. Se o meu olho espiritual estiver ainda no Nazareno, eu vou falar só de jejum. Vou falar de dízimo, porque Jesus ensinou a dar o dízimo. A gente vai ler isso aqui daqui a pouco. Jesus ensinou a jejuar. Como falamos no início, Jesus foi batizado. Ainda que ele não precisasse ser, ele foi. Ele disse, João até estranhou, né? Mas eu que tenho que ser batizado por você, Jesus, e você vem a mim para eu te batizar? Aí Jesus falou assim, João, deixa por agora. Assim me convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus não precisava nem ser batizado. Mas ele foi para cumprir tudo. Então ele cumpriu tudo por nós. Vocês estão compreendendo a visão? Então Paulo foi levantado por Jesus? Foi, mas ressuscitado já. Não o Nazareno, a outra manifestação. E Paulo foi levantado por Jesus ressuscitado para trazer essa revelação nova. Uma mensagem para a nova aliança. O evangelho da circuncisão estava baseado ainda na antiga. Era para os judeus, tinha compromisso com as práticas judaicas, né, e etc. Da cruz em diante é outra visão. Ainda que os apóstolos eles passaram pela cruz e continuaram com muitas práticas, né? Você vê no livro dos Atos dos Apóstolos que eles até havia até uma certa um certo orgulho, né? O Tiago chega e fala, né? Bem vês, irmão, falando com Paulo, né? O pessoal da parte de Tiago, né? Bem vês, irmão, quantos judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Ou seja, os judeus criam em Jesus, mas eles continuavam zelosos da lei. Por isso que o trabalho de Paulo foi fundamental para fazer com que os judeus abandonassem as obras da lei e também que a mensagem chegasse aos gentios. Então Paulo falou, eu, diferente dos outros apóstolos, eu prego Jesus Cristo e este crucificado. É a palavra da cruz. Amados, existem duas passagens bíblicas, 2 versículos, na verdade, que todas as vezes que nós falamos de Jesus de Nazaré, de Cristo ressuscitado, nós temos obrigação de ler. Eu sei que nós já lemos um sem número de vezes, né? Quem está em graça já conhece, mas para você, principalmente que é novo na graça, observe esses 2 versículos aqui. Olha só que interessante, amado.
2 de Coríntios 5,16. Vamos ler. Vejam só. Vamos ler com bastante calma e atenção. Assim que daqui por diante, ou seja, Paulo está falando da nova aliança já. Eles estavam, claro, num período de transição, né? Naquele período até que a lei fosse definitivamente destruída quando o templo viria abaixo e veio abaixo no ano 70, né? Então eles estavam naquele período ainda de transição de lei para graça. Então Paulo fala assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso aqui é um ensinamento maravilhoso. Né? Você não conhecer ninguém pela carne. Porque a carne já morreu. Tá? E ainda que tenhamos conhecido também Cristo segundo a carne, eu pergunto para você que está aí ao vivo, que está pela gravação, quem é Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré, o Nazareno. Então Paulo fala, ainda que nós tenhamos conhecido ele segundo a carne, porque nessa época aqui o povo foi contemporâneo de Jesus. Muitos viram Jesus, né? Andando, fazendo as coisas, e muitos conheceram ele pessoalmente. Então ele fala, gente, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E mesmo que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, olha só, amado, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Abençoado, você quer algo mais claro do que isso? Olha o ensinamento da graça. O que Paulo está dizendo? Coríntios, Coríntios, olha só, aprenda o seguinte. O velho homem morreu. Tudo se fez novo. No contexto que Paulo fala, né? Tudo se fez novo. Então, as coisas velhas passaram. Pecado, a carne, né? Passou, antigo pacto, passou. Jesus de Nazaré também, porque Jesus de Nazaré estava manifestado em carne. Passou também. A partir de agora, não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. E mesmo Coríntios, que vocês tenham conhecido ele, visto ele por aí segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. Ou seja, os nossos olhos não têm que estar mais em Jesus de Nazaré. Eu não tenho que imitar Jesus de Nazaré. Eu não tenho que fazer o que ele fez debaixo da lei, como a maioria do sistema religioso ensina. Todo mundo aí praticamente ensina o povo a viver como Jesus de Nazaré viveu. Nós temos, amados, que pertencer ao outro. E aí vem o segundo versículo que eu citei, Romanos 7,4. Vejam só. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Vamos ler de novo? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Amados, nós já estamos mortos. Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link de um estudo nosso. Já estamos mortos. Você que está pela gravação, pode pegar na terça-feira ou na quarta-feira o link e assistir. Nós estamos mortos para a lei, para o mundo, para o pecado. Estamos mortos. Já estás mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo morreu na cruz. No nosso corpo morreu com ele. O velho homem morreu lá com ele. Então estamos mortos para a lei. Para quê? Olha só. Para pertencerdes a outro. A saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pegou aí? Você, nós temos que pertencer ao outro. Que outro, Cristiano França? O próprio versículo respondeu. Aquele que ressuscitou. Então, amados, existem duas manifestações de Jesus. Jesus de Nazaré, que veio como ministro da circuncisão, debaixo da lei, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu por nós, foi o Cordeiro de Deus. E existe a manifestação da cruz em diante, ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitado já no paraíso. Porque Jesus ressuscitou, ele até visitou os seus apóstolos, discípulos, né? Comeu com eles, teve um período ali. Mas a partir do momento que ele ressuscitou, a partir do momento que ele voltou para o paraíso, ele se tornou uma outra manifestação definitivamente. Esse Jesus manifestado no paraíso, já ressuscitado, esse que revelou a graça a Paulo. Então, abençoados, algumas pessoas querem colocar uma rivalidade entre Paulo e Jesus de Nazaré.
Eu já vi alguns estudos aí, as pessoas que são contra a graça do sistema religioso ficam tentando colocar... tem gente até que ataca Paulo, irmão. Eu já vi uma pessoa na internet ensinando, né, contra a graça e atacando Paulo. Ah, que Paulo era louco, que Paulo era isso, Paulo era aquilo. Gente, tem de tudo para negar a graça aí. Tudo que vocês imaginarem tem para negar a graça. Então as pessoas vão colocando uma certa rivalidade. Ah, Paulo rivalizava com Jesus de Nazaré. Não, amado. Sabe quem rivalizava com Jesus de Nazaré? Jesus ressuscitado. Compreendem? Não é Paulo. A mensagem da graça, amado, não é de Paulo. O Paulo foi um instrumento de Deus, mas a mensagem é de Cristo ressuscitado. Então a mensagem da graça, ela veio para substituir, a mensagem da incircuncisão da graça, veio para substituir a mensagem que o Nazareno trouxe. Debaixo da lei, aos judeus, ministro da circuncisão. Ora, amado, o evangelho agora é da incircuncisão. Jesus foi ministro da circuncisão. Percebem a diferença? Percebe como é importante você entender a diferença de Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado? Para você não seguir mais Jesus de Nazaré, senão você vai estar antes do véu. O Nazareno veio cumprir a lei no lugar dos filhos de Deus. Ele satisfez toda a lei, morreu por nós, foi o Cordeiro de Deus e ressuscitou para a nossa justificação e voltou para o paraíso. Ele separou Paulo. As pessoas não param para pensar por que Jesus separou um 13º apóstolo? Ele já tinha 12. Mas por que ele separou um outro? Porque ele queria pegar uma outra pessoa, sempre foi o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, obviamente, separar uma pessoa diferente que não tivesse compromisso, ainda que Paulo fosse judeu, amado. Paulo era judeu, Paulo também era romano, mas ele era hebreu, Paulo foi fariseu e tudo mais. Só que Paulo não andou com o Nazareno, esse é que é o ponto. Então Paulo não tinha compromisso com a mensagem que Jesus de Nazaré trouxe aos judeus. Entendem isso? Os outros apóstolos tinham compromisso, Paulo não. Então Jesus separou um 13º apóstolo que não teve compromisso com Jesus de Nazaré para revelar a graça, para que ele servisse a Cristo já ressuscitado. Por isso ele foi separado, 13º apóstolo. Vocês estão compreendendo a visão? Então nós defendemos aqui, amada, a mensagem de Paulo. Não é porque somos idólatras. Ah, vocês idolatram Paulo, vocês servem Paulo. Gente, isso é bobagem de quem não entende a graça e quer atacar a verdade. Nós servimos a Jesus Cristo. Adoramos a Jesus Cristo e este ressuscitado. Entendem isso? Então, amados, aprenda a filtrar a palavra, entender na Bíblia o que serve para você e o que não serve. E não só em relação ao chamado Antigo Testamento, mas também aquilo que Jesus de Nazaré ensinou. Entende? Aí você pergunta, então, Cristiano França, quer dizer que agora eu tenho que descartar tudo que Jesus de Nazaré ensinou? Não, amado, claro que não. Vocês se lembram que eu falei no início de equilíbrio? Temos que buscar equilíbrio para entender a palavra, né? A mesma coisa com Jesus de Nazaré. Temos que ter equilíbrio para estudar e saber o que ele falou e serve para nós em graça e aquilo que ele falou e não serve. Vamos caminhar então em alguns exemplos do que Jesus ensinou, rapidamente? Vamos ler aqui Mateus capítulo 6, versículos do 6 ao 18. Mateus 6, do 16 ao 18. Ah, tá. Mateus 6, do 16 ao 18. Olha só. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram os rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. 18. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha só. As pessoas pegam esse ensino hoje aqui e dizem, tá vendo? O Cristiano França diz que não tem que jejuar, mas Jesus mandou jejuar. Amado, eu ouvi isso na igreja da lei que eu pertencia. Por quê?
Eu já defendi a palavra da graça. Como vocês sabem, eu desde meus 20 anos para cá, né, ano que vem, se Deus quiser, eu completo 20 anos que estou defendendo a palavra da graça. Claro que no início, como eu já disse, não era, né, a graça como nós pregamos hoje, havia ainda alguns fermentos, mas o Senhor nos permitiu evoluir. Na época que eu comecei a estudar a palavra da graça e crescer em graça, eu já defendia que não tínhamos que jejuar. E notem que eu estava numa igreja do sistema, numa igreja pentecostal, inclusive. Mas eu defendia isso. Uma vez o pastor líder subiu ao púlpito, ao altar, entre aspas, né? Foi lá no púlpito lá pregar, e ele sentou o sarrafo na graça, como nós dizemos, né? Na gíria, né? Ele bateu na graça beça. E um dos pontos... E por que ele bateu? Porque eu falava da graça lá. Entende? Não tem como, amado. Amado, não há como. Água e óleo não se misturam espontaneamente. Não adianta. Então, não tinha como eu continuar na igreja da lei ali, defendendo a graça com essa visão. O pastor sabia que eu defendia a graça e ele foi lá e meteu o pau na graça. E um dos pontos que ele pegou foi isso aqui. Tá vendo, irmãos? Tem gente aí, me se referindo a mim indiretamente, né? Tem gente aí que diz que não tem que jejuar. Aqui, ó, Jesus mandou jejuar. Entende? Por que ele pregou isso? Porque o olho dele ainda estava em Jesus de Nazaré. Ele estava antes do véu. Vocês estão entendendo? Jesus ensinou a jejuar. Eu digo, jejum tem que ser praticado na nova aliança? Evidentemente que não. Hoje em dia, na nova aliança, o jejum é uma afronta a Deus. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube estudo aí sobre jejum. Nós temos áudio, temos mensagem em vídeo. Eu vou ver algum estudo aí, vou deixar aí para você que está começando a conhecer a graça agora. O jejum é uma afronta à presença de Deus, na verdade. Mas nessa época aqui, Jesus ainda estava debaixo da lei. Agora, amados, é importante ressaltar algo aqui. Nessa passagem que nós acabamos de ler, tem algo bom que podemos reter. O que Jesus ensinou? Olha, vocês não têm que fazer as coisas para aparecerem, como os hipócritas, no caso se referindo aos fariseus, né? Vocês não têm que fazer para aparecer, faz em secreto. Amado, esse aspecto é importante, nós temos que reter isso para nós. O que você faz pelo reino de Deus, você não tem que fazer para você mostrar para ninguém. Você faz para Deus, em secreto, que Deus te vê. Entende? Esse ensinamento é maravilhoso. Agora, a parte do jejum a gente isola. Entende? Você tem que ter olhos iluminados e entender o que é para você e o que não é. O que é lei e o que é graça. Segundo exemplo, continuando em Mateus 6. Vamos ler agora o 19 até o 21. 19. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Olha que palavra linda. Vocês estão percebendo? Esse estudo aqui, você tem que descartar ou reter essa mensagem aqui? Reter. Isso aqui pode ser vivido em graça e deve ser vivido em graça. Ajuntar tesouro no céu é ajuntar galardão. Nós temos uma mensagem sobre isso. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí. É uma mensagem um pouco antiga, mas boa, muito boa. Vou deixar embaixo do vídeo aí para vocês assistirem. O nosso tesouro no céu. É um chamado ao juntar galardão. Isso aqui tem a ver com a graça. Tá vendo, amado? Se você conhece a graça, você consegue filtrar o que é bom e o que não é. Vamos ver um outro exemplo? Marcos 12, 30 e 31. Vamos ler primeiro o 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aqui Jesus foi perguntado no contexto, qual era o maior mandamento? Jesus respondeu, é o amor. Primeiro, amar a Deus. Versículo 31. E o segundo é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E eu pergunto para você, devemos descartar esse ensinamento aqui? É claro que não, amados. Isso aqui é pura graça. Graça é amor. Amar a Deus, amar ao próximo. Ou seja, o único mandamento
de fato que nós temos é amar. As pessoas dizem que Jesus veio para instituir 2 mandamentos, batismo e santa ceia. Mentira! O batismo ele realizou na cruz. E a ceia é o que nós estamos fazendo agora, entre aspas, nos alimentando da palavra. A palavra é o nosso pão e a graça é o nosso vinho novo. Que isso, Cristiano, você é contra a santa ceia. Amado, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube também, a verdadeira ceia do Senhor. Se você é novo na graça, assiste aí para você entender o que é a verdadeira ceia do Senhor. Não é cerimonialismo, tá? Já adianto logo. Então, amado, tá vendo aqui? São ensinos que vocês podem reter, que nós podemos reter. Mais um exemplo, Mateus 23, 23. Vejam só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês estão vendo que o dízimo não era dinheiro, o dízimo era de alimentos. Vocês estão vendo, né? E tendes omitido o que há de importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora veja o finalzinho. Estas coisas, porém, devias fazer, sem omitir aquelas. Ó, aquelas o quê? O dízimo. Ele falou o seguinte, gente, vocês se preocupam tanto com o negócio de dízimo e dá o dízimo de tudo, do endro, do cominho, da hortelã, ou seja, das pequenas coisas, das menores ervas, vocês dão o dízimo. Mas o principal vocês se omitem, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas vocês devem fazer, ou seja, a justiça, serem misericordiosos, agirem com fé, sem omitir aquelas. Ou seja, vocês têm que continuar dando dízimo sim. Muitos se apegam hoje também nisso aqui. Ah, Cristiano França é contra o dízimo, mas aqui, ó, Jesus mandou dizimar. Mas, amado, ele está falando com quem aqui? Ele está falando com pessoas que estavam debaixo da lei. Em que período Jesus estava? Debaixo da lei. Então ele falou, olha, vocês têm que sim dar o dízimo. Fariseus e escribas. Tem que dar o dízimo? Sim, mas sem se esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Tá vendo, amado? Então, são ensinamentos que estão voltados para a lei, mas que há pontos que podem ser vividos em graça. Entende? Como é que você vai identificar isso? Conhecendo a palavra da graça, conhecendo a mensagem que Jesus Cristo ressuscitado revelou a Paulo e procurando reter o que é bom. Então, Jesus, o Nazareno, ele veio para cumprir a lei, para estabelecer a graça, mas a revelação dessa graça veio a partir de Jesus ressuscitado com o apóstolo Paulo. São 2 mensagens distintas. É a mensagem da circuncisão, ou seja, voltada para os judeus, debaixo da lei, e a mensagem da incircuncisão, que é a graça voltada para o mundo inteiro. Se você pertence ainda a Jesus de Nazaré, como a maioria do sistema religioso, todos aí do sistema, eu diria, pertencem a ele, você está antes do véu. Você está com os olhos ainda impregnados com a lei, com a carne de Jesus. Só que você leu comigo que nós não temos que conhecer mais a ninguém segundo a carne. Então os nossos olhos nessa nova aliança têm que estar em Jesus Cristo ressuscitado e na mensagem da incircuncisão que é a graça. De Jesus de Nazaré, nós temos que reter apenas o que é bom. E eu encerro, obviamente, com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nova versão internacional. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Tá vendo? Examinem tudo, ponham tudo à prova, mas retenham para vocês o que é bom. É o que nós estamos fazendo aqui. Estudamos algumas coisas que Jesus de Nazaré ensinou e nós retemos o que é bom. O que é lei fica para lá. O que é da circuncisão fica para lá. Nós vivemos a mensagem da incircuncisão, a mensagem da graça. Entendeu, amados, o teu chamado? O chamado de vocês entenderam? Vocês que estão em graça? Não é pertencer ao Nazareno, é pertencer ao Cristo que ressuscitou. Esse é o teu chamado, é o meu chamado. Nós lutamos aqui nesse ministério, lutamos pregando essa palavra, porque nós queremos ver o povo de Deus pertencendo ao outro, ou seja, ao Cristo ressuscitado, aquele que ministrou a Paulo a mensagem da incircuncisão. Nós pertencemos ao outro. Graças a Deus.